lembrou-se do ladrão. Bom, 21 horas e 6 minutos em Fortaleza. 9 da noite e 6 minutos. Também 9 de dezembro de 2022. Agora sim, dezembro. Semana passada eu falei novembro. Estava atrasado. Sou o evangelista Johnson. E grato a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Sua palavra que, como disse o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor, e luz para iluminar os nossos caminhos. Sim, o salmista falou isso há aproximadamente 600 anos, 700 anos antes de Cristo. E o Filho de Deus, quando peregrinava nessa terra enferma, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não podeis aumentar 1 centímetro a vossa estatura. Sem mim nada podeis fazer. Não podeis fazer um fio de cabelo da vossa cabeça, branco ou preto. A nossa inspiração vem de Deus. O nosso motivo de viver, de criar, de fazer, de existir, vem de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Ao contrário, nós ficamos patinando como um carro atolado, não sai do lugar. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de falar a sua palavra, não só no rádio, como também viagem missionária, quando eu tenho a oportunidade de falar, de ministrar a palavra de Deus, nas plataformas, nos canais, ainda que seja muito difícil, porque as pessoas querem mais entretenimento, querem interagir de outra forma. E a gente só ministra a palavra de Deus, só traz algo que é referente à sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Essa semana eu estive no maciço do Baturité, em todo o maciço de Baturité, e eu pude trazer algumas imagens, algumas, não todas, não é possível, porque eu fui a trabalho no maciço de Baturité. É uma região do Nordeste privilegiada, serras e praias são privilegiadas. Você vê produções agrícolas, água. Eu trouxe algumas imagens, coloquei no canal, vocês podem ir lá, 7RN, Renova Nordeste, 7 escrito, SETE, 7, RN, N de números, e também Lyndon Johnson, vocês acessando o computador é inteligente, né? O smartphone é um microcomputador. Lyndon Johnson, J-O-N-S-S-O-N, Lyndon Johnson, bem português, sem o H. 7RN, o Lyndon Johnson, que está lá o canal. Eu trouxe algumas imagens. Uma região privilegiada, onde tem comércio, tem produção agrícola, mas também marcada por as estiagens secas. Já foi mais produtivo, já foi mais rico, já foi mais próspero aquela região. Então, de novo, vocês vão lá no canal Lyndon Johnson, ou 7RN,
Qualquer um desses dois nomes vai aparecer lá as imagens e vocês vão ver as imagens do maciço de Baturité. Produção de frutas, verduras, a bacia leiteira, gado, sobrevive em meio às estiagens, às secas. Mas a região serrana do Nordeste, eu sei porque eu ando, é 5% só dos municípios. Região costeira, beira de praia, é 10% dos municípios. Soma-se isso, dá 15%. As demais regiões estão muito sofridas. Secas, estiagem. E essa é a finalidade do projeto Renova Nordeste. Eu vim para cá para alertar as pessoas, me esforçar, né? Jogar esse pingo d'água dentro do oceano. Porque nós temos que pregar sim o reino de Deus. O principal é a eternidade, a vida eterna, a ressurreição para a vida. Mas, no entanto, nós não podemos omitir o presente. Estarmos pregando a palavra de Deus para um povo faminto, não só faminto espiritualmente, como materialmente. E a gente vê umas pessoas apaixonadas por futebol, apaixonadas por bebida alcoólatra, apaixonado por religiosidade, por proselitismo. E o resultado que a gente vê é o braço de Deus, ou seus ouvidos, não atendendo, não estendendo a mão sobre a nossa nação, principalmente sobre o nosso povo, o nosso Nordeste, né? Falar aqui do nosso quintal, do nosso terreiro, da nossa sala, que é a mais sofrida, marcada por aflições e tribulações dessa vida. Quando o profeta Isaías fala lá no capítulo 59, que Deus o inspira a ele dizer que, quando Deus diz, a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir e salvar o clamor do povo. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, desobediência, faz diferença entre mim e vós. Os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz diferença entre mim e vós. E o meu braço não está encolhido, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o clamor de vocês. E nós temos muita dificuldade aqui, nós temos muito o que fazer, nós temos muito o que trabalhar, tanto no âmbito espiritual como material. Essa é a nação, e principalmente aqui o Nordeste, que não é para amador. Eu nem sei como eu estou aqui, que eu sou amador. O Brasil não é terra para amador. Para-se para tudo aqui. Hoje a gente viu as pessoas decepcionadas, porque por não conhecer a palavra de Deus, e Jesus Cristo falou isso, errais muito por não conhecer a minha palavra e nem o poder de Deus. E a terra do samba, futebol, carnaval, cachaça, novela e prostituição
É isso que o profeta Isaías falou. As vossas iniquidades fazem diferença entre mim e vós, porque nós temos problemas demais. Idolatria. As pessoas param para ver futebol e estão se decepcionando. Idolatria, mariolatria, boliolatria, cervejolatria, cachaçolatria. É para amador? Essa terra? Não é para amador. E precisam despertar. Sair desse sono profundo, inércia. Inércia espiritual e, consequentemente, a material. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Não, mas esse discurso é de fanático. Esse discurso é fanatismo. Esse discurso é retórica. É proselitismo. Não é. A verdadeira palavra de Deus não é proselitismo, não é retórica, não é fanatismo, não é conservadorismo, não é ufanismo. É mudança, é transformação para todo aquele que nele crê. E as pessoas vão se acostumando com o erro, com a desobediência, o pecado, a transgressão. Vão passando a culpa uns para os outros. Não, a culpa é do governo. A culpa é de um, a culpa é de outro. E a nação sangrando, o continente sangrando. O Peru, em 4 anos, parece que trocou de governo 10 vezes. Estão lá. Revolução Civil, povo na rua. Aqui perto, América Latina. O Brasil, idem. Porque não reconhece Jesus Cristo como Senhor. A palavra de Deus que transforma, que muda vidas. O livro de Oséias. O profeta Oséias. No capítulo 10. Versículo 12. Semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós justiça, mas não é com samba, futebol, carnaval, cachaça, cerveja, novela, prostituição que se semeia justiça.
ceifai segundo a misericórdia. Quando se semeia a palavra, quando se semeia a decência, a fé, a obediência, outros valores que não são esses. Que estamos acostumados, chamam isso de cultura, péssima cultura. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Da forma que está, não dá. A palavra de Deus diz também que um abismo chama outro abismo. Quando não se semeia a justiça, tende a piorar. Porque de fato, sim, um abismo chama outro abismo. Um caos chama outro caos. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Então temos muito o que fazer, muito o que trabalhar. Se não quisermos a próxima geração embriagada e bêbada como a de hoje, sai nas ruas de Fortaleza, de Recife, de Natal, de João Pessoa, das principais cidades do Nordeste e do Brasil, da América Latina, mas vamos falar aqui do nosso terreiro, do nosso quintal, as pessoas mergulhadas em bebida, em tóxico, em futebol, em prostituição. Não vamos construir uma nação dessa forma. Bêbada, embriagada. Não, Johnson, mas não tem jeito isso, mas não tem jeito não. Isso é assim mesmo, é centenário, há décadas, centenas. Desde a fundação desse país é assim. Então terão mais uma geração perdida, mais outra perdida. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Corrompido aqui e corrompido nas instâncias superiores. Veja como está Brasília. Se o povo é corrompido, as nossas autoridades também é corrompida. Um abismo chama outro abismo. Um caos chama outro caos. Corrupção lá, mentira, interesses exclusos. Não acertam em nada. As decisões que tomam são piores do que a outra. E temos muito o que fazer, muito o que trabalhar para que venha e chova, conforme disse o profeta. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Gosto muito da passagem que Jesus Cristo diz: aquele que o busca e que o serve e que tem temor a ele e obedece e tem o novo nascimento, nova vida em Cristo, no Evangelho, ganhará mais nessa vida
e na vindoura 100 vezes mais, até que venha e chova a justiça sobre vós. Ganhará nesta vida e na vindoura 100 vezes mais. E é dever, obrigação daqueles que conhecem a palavra de Deus proclamar esse evangelho, ainda que seja escarnecido, injuriado, perseguido, maltratado, desprezado, tratado com vileza, com desprezo, às vezes sim com escárnio, mal compreendido. Mas é o evangelho que liberta um povo, é a palavra de Deus que liberta um povo. Algumas nações que se vê bem-sucedida, pode ter certeza, é a palavra de Deus que deram lugar. Os acertos são maiores, porque a palavra de Deus muda o homem e muda para melhor. Faz sim chover justiça sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma região, sobre uma nação, sobre um continente, mas só Ele. E temos que despertarmos. O apóstolo Paulo, ele exortava a igreja quando estava acomodada, tímida, alienada, fria, prosélita, dormioca, dessa forma. Está nas suas cartas. Desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou em outra tradução, desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te vivificarás. Não há outro caminho. O caminho é a palavra de Deus. O caminho é o evangelho. São os ensinamentos do Filho de Deus para uma vida, para um povo. Fora daí é mera ilusão. É erro aqui embaixo e erro do outro lado. Erro entre o povo e erro entre as autoridades. Porque estamos todos no mesmo ninho, no mesmo bojo. E precisamos nos libertar desse sistema corrompido. Temos que buscar, sonhar, mas ao mesmo tempo trabalhar, tanto no campo espiritual como material. Deixa eu te dizer uma coisa para você. O conceito trabalho não é algo obscuro. Não é obscuro. Você encontra na Bíblia a palavra trabalho mais de 500 vezes. Preste atenção, na Bíblia, teologia, palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você encontra a palavra trabalho mais de 500 vezes.
Então ele não é um conceito obscuro. Não custa nada sonhar, vamos continuar sonhando, mas ao mesmo tempo nos esforçando. Inspirar é necessário, mas inspirar sem transpirar não significa nada. Então vamos continuar buscando inspiração, sim, sonhos. E eu já falei isso muitas vezes aqui, e falo e continuarei a falar. E nós encontramos isto na Bíblia. Os sonhos são de Deus. Horácio, filósofo grego, 10 séculos AC, 1000 anos antes de Cristo. Os sonhos são de Deus. Ainda que as pessoas não acreditem. E até escarnece e persegue, como foi o caso lá dos filhos de Jacó. Quando o mais novo contava sonhos, eles ficavam indignados e passavam a perseguir um dos filhos mais novos de Jacó. Mas os sonhos são de Deus. Vamos ouvir um louvor? Você pode desligar, viu?